Imagina que o verbo to be é aquele seu primo chato, aquele seu primo que quer mandar em tudo e ele não gosta de ninguém. Esse é o verbo to be no inglês. Eu sei que com essa definição deu para entender que o verbo to be é um verbo chato no inglês, mas pode ficar tranquilo porque aqui eu vou te mostrar quando usar o verbo to be e quando usar do e does. Mas antes de eu começar, meu nome é Vinícius Fiotti, eu sou seu teacher de inglês. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu criei esse canal aqui para ajudar o maior número de pessoas a aprender inglês. O meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas possível. Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo, não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal. Uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram é: Vini, quando que eu uso o verbo to be, quando eu uso do e does, eu me confundo, tal. Isso é uma dúvida que muitos estudantes, principalmente no nível básico, ou até mesmo pessoas do nível intermediário, têm dúvidas sobre isso. Mas aqui nesse vídeo eu vou explicar isso pra vocês, olha, de um jeito bem simples e fácil de entender. Olha só, se eu falo assim pra você, ó, em português, você gosta de cerveja? Essa frase é uma frase afirmativa, está no presente. E se eu quero perguntar, como que eu faço no português? Eu simplesmente coloco uma entonação, eu mudo a minha entonação. Você gosta de cerveja? Olha só, eu saí de uma frase afirmativa para uma frase interrogativa e só mudei a minha entonação, mas a frase é a mesma. Vamos passar agora para o inglês? Presta atenção. You like beer? Você gosta de cerveja? Beleza, Vini, e como que eu pergunto? É só falar you like beer? É só eu mudar a minha entonação? Aí que tá, no inglês isso não acontece. No inglês a gente tem uma coisa chamada verbo auxiliar. A gente não tem o verbo auxiliar no português, só que no inglês a gente tem. E cada tempo verbal tem o seu verbo auxiliar. Qual que é o verbo auxiliar do presente do simple present? Do e does. Qual que é o verbo auxiliar do passado? Do simple past? Did. Qual que é o verbo auxiliar do futuro? Will. Cada tempo verbal tem o seu auxiliar. Entendido isso? Beleza, agora vamos entrar para a parte do verbo to be. O verbo to be ele é um verbo qualquer no inglês. Só que qual que é a diferença do verbo to be para os outros verbos? O verbo to be ele tem várias formas. Ele muda de acordo com o pronome. Então, imagine que o verbo to be ele é aquele seu primo chato. Ele é aquela pessoa chata que quer cuidar de tudo, que não aceita a ordem e que quer controlar tudo. Um certo dia, o verbo to be chegou para os auxiliares, para o do, para o does, para o did, e falou assim, ó, eu não preciso de vocês para nada. Eu quero mandar em tudo. Eu não quero vocês como meus verbos auxiliares. Eu quero fazer tudo. Eu quero ser o verbo auxiliar e eu quero ser o verbo principal da frase. E aí começou uma rixa. O do, does, did começou a brigar com o verbo to be. E eles começaram a não se dar bem. E é aqui que está o grande X da questão. A gente não pode colocar o verbo to be com os verbos auxiliares, porque senão vai dar treta. Coloca o verbo to be com um auxiliar lá, que vai dar treta. Então, por exemplo, se eu falo uma frase assim pra você, you are a teacher. Olha lá, eu tô usando o verbo to be como verbo principal, você é um professor. Se eu quiser perguntar, se eu quiser colocar essa frase na forma interrogativa, pode pensar, bom, vamos colocar o verbo auxiliar, porque no inglês tem que ter o verbo auxiliar. Sim, tem que ter o verbo auxiliar. Lembra que eu falei que eles brigaram? Então, a gente não pode falar do you are a teacher ou do you be a teacher. A gente não pode utilizar o do aqui. O verbo to be, ele vai fazer tanto o papel do auxiliar quanto o próprio papel dele, porque ele brigou e ele não gosta. Ele virou pro do, pro does e pro did e falou, eu vou mandar em tudo, eu vou fazer tudo. Por isso que a gente pergunta, are you a teacher? A gente joga o verbo to be lá na frente. E esse verbo to be, esse are you a teacher, esse verbo to be, ele tá fazendo o papel do do. Então é errado você colocar do you be a teacher ou do you are a teacher. A gente não pode colocar o verbo to be com os verbos auxiliares. Isso acontece também no passado. Qual que é o verbo auxiliar do passado? O verbo auxiliar do passado é o did, certo? Imagine que eu fale a seguinte frase: I went to the gym. Eu fui para academia. Imagine que eu quero perguntar, eu fui para academia, o que eu faço? Eu tenho que colocar o did, que é o auxiliar do passado. Did I go to the gym? Did I go to the gym? Vamos colocar agora uma frase com o verbo to be? You were happy. Você era feliz. You were happy. Frase afirmativa com o verbo to be. Se eu quiser perguntar, eu não posso colocar o did. Por quê? Porque o verbo to be, mesmo estando no passado, o verbo to be brigou com os auxiliares. Então, ele mesmo vai fazer tanto o papel do auxiliar quanto o próprio papel do verbo principal. Deu para entender o porquê que a gente usa o verbo to be com do, does, did? O verbo to be ele é um verbo qualquer, ele é um verbo ser e estar. Ele tem dois significados. O único problema é que lá atrás na história, o verbo to be brigou com o do, com o does e com o did. E aí ele quer fazer o papel dos dois. Ele não aceita o verbo auxiliar porque ele é chato. Ele é aquele verbinho chato do inglês. Se esse vídeo te ajudou, faz o seguinte, contribua aqui com o Teacher, deixa o seu like para você ajudar o meu vídeo chegar a mais pessoas. Quando você deixa o like, o YouTube ele entrega mais o meu vídeo. E também deixa aqui nos comentários se esse vídeo
te ajudou ou não, e se você ficou com alguma dúvida, coloca aí que eu vou te responder. E também não esqueça de compartilhar lá em um grupo de amigos, manda para 3 pessoas lá no grupo da família, no grupo dos amigos da faculdade, manda lá e compartilha com a galera para esse conteúdo chegar para mais pessoas, porque tem muita gente que tem dificuldade com o verbo to be e os auxiliares, e aqui eu acho que aqui eu consegui explicar para vocês. Um grande abraço and I see you in the next class.